Olá, tudo bem? Na aula de hoje veremos algoritmos de paginação. Entre eles, veremos hoje o FIFO, depois veremos o LRU e, por último, veremos o algoritmo de segunda chance. Vamos lá? Primeiro, veremos o FIFO, que nada mais é do que um algoritmo de primeiro a entrar é o primeiro a sair. Aqui é como se fossem páginas, que serão acessadas em sequência, certo? Depois que a gente sabe que essas páginas serão acessadas em sequência, a gente vai ter 3 espaços para alocar essas páginas por vez, certo? Por exemplo, primeiro entrará a página 1, depois entrará a página 2 e, por fim, entrará a página 3, até que a página 4 possa entrar. Veremos isso na prática agora. Por exemplo, a gente vai alocar primeiro a 1, depois a 2, que é lá na sequência de passos. Alocamos a 1, agora alocaremos a 2, e agora alocaremos a 3. Só que acontece, quando chegou aqui, ficou sem espaço de memória para alocar a 4. Não existe um quarto espaço para alocar. Logo, esse A4 aqui, ele vai ter que entrar na primeira lista. O último adicionado foi esse, então, first in, first out. A gente vem aqui e remove o 1 e adicionamos o 4. E assim por diante. Você entra o 1 aqui, você tem o 2 aqui, você vem e substitui por o 1. Próximo passo, eu quero adicionar o 2. Aí você vem aqui nesse 3 e adiciona o 2. E assim por diante. Aqui existe esse quadro, que é toda essa sequência de passos que a gente fez até o presente momento, certo? Por exemplo, primeiro, a gente adicionou no primeiro passo o 1, certo? A gente vem aqui e adicionou o 1. Depois, adicionamos o 1 e o 2. E logo em seguida, adicionamos o 1, 2 e 3, que foi o terceiro passo. O quarto passo foi a substituição, que a gente pegou o 4 e substituiu por 1, certo? Aí ficou 4, 2, 3. O próximo passo que a gente iria fazer é substituir o 2 por esse espaço aqui, que no caso seria o 1, que foi o que foi feito aqui. Depois que a gente fez do 1, agora é a vez de ser substituído o 3, que aqui no caso é o 2. Então, a gente pega o 4, 1, mantém eles dois e troca esse 3 pelo 2. O próximo passo seria trocar o 5. O 4 pelo 5. Então, a gente pega esse 4, substitui pelo 5, que é o número da vez, e logo em seguida a gente mantém o 1 e o 2. Depois que a gente fez isso, é hora de trocar o 1, certo? Só que acontece, o 1 ele já existe, certo? Aqui, então ele não precisa ser trocado. Vamos para o próximo, o 2. O 2 também não precisa ser trocado. Vamos para o próximo número, que é o 3. O 3, sim, ele não existe nesse espaço memória. E o próximo número a ser trocado seria o número 5. Então, a gente substitui o 5 pelo 3. Aqui o 3 entra no lugar do 5. E a gente mantém o 1 e o 2. O próximo número a ser substituído é o número 1 aqui dentro. Então, o próximo, depois do 3, é o 4. Então, a gente pega aqui e substitui o 1 pelo 4. Depois que a gente fez essa etapa aqui, chega ao último passo de substituição, que no caso é aqui no 2. O 2 entrará esse número 5, certo? Então, a gente mantém o 3 e o 4 e o 5. Aqui a gente finaliza toda essa sequência de passos. Para a gente entender a questão de falta de páginas, é a mesma coisa você somar os passos. Por exemplo, aqui foram 3, aqui foram mais 3, aqui foram mais 3 passos, aqui já são 9 passos e o último passo foi 10. Então, a gente teve uma falta de página de exatamente 10. Aqui você pode colocar, por exemplo, uma sigla como FP, para contabilizar a falta de páginas no final desse algoritmo aqui. E isso foi o FIFO. Agora veremos o LRU, que é o último número usado recentemente. Para o LRU, a gente usou a mesma estrutura dos mesmos números do FIFO, certo? E vamos seguir aquela mesma sequência inicial, que é adicionar o 1, depois adicionar o 2, e por último, a gente vem aqui e adiciona o 3. Depois de adicionado o 1, o 2 e o 3, é a hora de chegar ao 4. Então, o 4 ele mantém aqui seguindo a fileira. Por exemplo, a gente adiciona o 4 aqui, muito parecido com o FIFO, certo? Só que depois a gente vai adicionar o número 1, que no caso aqui, ele vai ser trocado por o 2. Por exemplo, a gente já fez o do 4, a gente vem aqui e troca o 2 pelo 1. Logo em seguida, a gente vai
trocar o próximo número, que o próximo número é o número 2. A gente tem o próximo passo, que é trocar o número 2, e a gente vem aqui, né, nessa próxima sequência de passos, e a gente adiciona e troca pelo 2. Após pegar o 2 e fazer essa substituição, a gente tem estamos aqui nessa sequência de passos. Após isso, a gente precisa substituir o 5. Então, já que a gente trocou o 2 aqui, né, o próximo a ser substituído, né, que é o menos usado, é o 5. A gente adiciona o 5, mantém o 1 e o 2. O próximo seria o 3, né? Só que, por exemplo, o 1 já tem, então a gente não adiciona. A gente passa esse passo. O 2 também já tem aqui, então a gente corta. O próximo a ser substituído, pegando essa sequência aqui de menor, por exemplo, né, tem o 5 e o 2. O menos usado é 1. Então a gente vai aqui e substitui por 3. Então a gente pega esse 1 aqui, que agora vira 3. Depois que a gente faz essa sequência de passos aqui, é necessário a gente olhar que o próximo número que a gente vai pegar é o 4. Aí a gente vem aqui, 5, 3, 2, a gente só vem aqui e adiciona no último, depois que a gente usou esse daqui por último, né? Bem parecido com o FIFO. Só que aqui, quando a gente chega nessa sequência de passos, por causa que a gente fez esse de usar esse 1 primeiro, o que é que acontece? Vocês viram que a gente já encerra aqui, no nono passo, certo? Com 1. Por quê? O 5. o 5 já tem, o 4 já tem. Depois dessa sequência de passos, aqui foram 3. Aqui também foram mais 3, 6, 7, 8, 9. Então, aqui serão 9 faltas de página. Sabendo que esse algoritmo ele se mostrou mais eficiente do que o algoritmo passado, que foi o FIFO, que teve 10 faltas de página. Esse teve apenas 9. E agora, vamos entrar no algoritmo de segunda chance. No algoritmo de segunda chance, ele existem 3 conceitos. O primeiro é de bit, que 0 é um espaço livre e 1 é um espaço ocupado. Ele também aqui existe passos, comandos em sequência. Leia A, depois leia E. Certo? Vamos lá. Ele primeiro pediu para adicionar A. Adicionaremos A aqui. E, por exemplo, como esse é um espaço ocupado, adicionaremos 1. Depois a gente adiciona aqui e lê como 1. Depois que a gente adicionou leia de novo. Não precisa, já está na memória RAM. Vamos lá, vamos ler C. Lê o C, aqui a gente adiciona 1 como esse espaço foi ocupado. Depois de ler C, ele vai ler A novamente aqui. Só que A já está alocado. Próximo passo, ler D. E nesse ler D é que você vai entender por que o nome do algoritmo é segunda chance. Que é basicamente, esse 1 representa a segunda chance. Então, como não tem aqui nesse espaço aqui, a gente vem aqui no A. Você vai ter uma segunda chance para o D? Vou sim. Então, automaticamente, esse A, que era 1, ele vai virar 0. E, automaticamente, ele vai ser mandado para o final da fila. Depois que ele é mandado para o final da fila, vem o E. O E, você tem segunda chance? Tem, vira 0. C, você tem segunda chance? Tem, vira 0. E aqui é normalizado o algoritmo. Por quê? O próximo passo... Aí a gente vem aqui, né? Depois que foi zerado tudo e voltado para o início, a gente substitui aqui D e troca por 1, que foi a segunda chance dada. Depois disso, depois que faz isso, ele joga o D1 lá para o final da fila. Aí o que é que acontece? Aqui fica 0. Depois que aqui fica 0, aqui fica C. Aqui fica C0 e aqui a gente alterou agora que fica o D1. Tranquilo, pessoal? Aí aqui a gente já leu o D. Tranquilo? Beleza. Agora a gente vai para o E. Você tem chance aqui? Tenho sim. Então eu adiciono o E1. E por último ele lê C, certo? Que quando ele lê C, você tem chance? Tem sim. Aí ele substitui e vai para 1. E é isso, o algoritmo de segunda chance.